Essa semana que entra agora, é importante que você fique muito, mas muito antenado com o que vai acontecer na Câmara dos Deputados. Afinal, é possível que entre em votação, dentro da Câmara dos Deputados, a votação de um dos projetos mais importantes para a direita, o projeto da anistia. E a gente precisa falar um pouco sobre essa pauta que é tão importante. Outra questão que a gente vai falar é de um ataque hacker que foi exposto e atinge um candidato, um dos maiores candidatos do mundo. E o Brasil está de olho nele. Pois é, estou falando do Homem-Laranja. E a gente vai entender um pouquinho. É uma verdadeira, vamos dizer assim, provocação que aconteceu contra Donald Trump. Também a gente vai falar de sabotagem, né? Candidatos de direita estão sendo literalmente sabotados. E o sistema está observando como se nada acontecesse. E eu vou expor essa sabotagem aqui para vocês. E também dizem que existe um governo que é o governo do amor. Será? É um governo que às vezes pratica todos os crimes que eles falam que combatem. Uma cena gravíssima de um crime cometido por uma militante petista está viralizando nas redes sociais. E eu vou expor tudo isso aqui para você. Então, não esquece de se inscrever, é muito importante, porque tem gente que acha que está inscrito e a própria plataforma desinscreve essa pessoa. Confere a sua inscrição. Obrigado por estar aqui. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, filósofo político, jurista e mestre em comércio internacional. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que está rolando nessa política maluca e tresloucada. Tá bom? Antes de entrar na matéria, meu amigo, você sabe o que o Milei está fazendo na Argentina? É impressionante, não é? Pois é, ele está seguindo um padrão, o padrão Nayib Bukele. O Nayib Bukele é o cara que conseguiu pegar um país destruído e transformar esse país num país sério. O Milei está fazendo a mesma coisa. E aqui no Brasil, dá para fazer? Esse livro, Revolução contra o Sistema, te mostra exatamente isso. Então, clica no download aqui e faça o pagamento mediante o valor que você acha justo. Eu sou o único maluco que acredita na honestidade do brasileiro. Então, se você puder dar essa força pra gente, te agradeço e agradeço muito. Bora começar de matéria? Para isso que você tá aqui, né? Sabadão eu vou tentar acelerar um pouquinho, beleza? Vem comigo. Olha só, 8 de janeiro, a CCJ da Câmara dos Deputados deve votar na próxima semana, agora, semana que inicia agora, PEC que anistia bolsonaristas. Foi encerrado, né? Ou melhor, será encerrado amanhã o segundo turno das eleições municipais, sabe? Todo tipo de baixaria que você puder imaginar está acontecendo. Teve debate, no debate teve baixaria. Eu não vou nem entrar no ponto aqui, porque eu sou impedido de postar qualquer coisa sobre debate. Todos os vídeos que eu postei sobre debate derrubaram os vídeos. Mas enfim, tá acontecendo de tudo. E aí, para além dessa semana, a gente tem que estar de olho na semana que vem. Na semana que vem, essa PEC tão importante, que inclusive é um acordo que tem entre o Valdemar da Costa Neto, para apoiar inclusive o Lira, para que essa pauta da PEC, né, essa PEC da anistia seja votada ainda essa semana. Conforme o Correio Brasiliense, a Comissão de Constituição e Justiça, que tem a Caroline de Toni, uma exemplar parlamentar da Câmara dos Deputados, marcou para a próxima terça-feira agora a votação de um projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, que culminaram na depredação dos prédios dos três poderes. Cara, é impressionante. A própria matéria, eu vou até colocar na tela para vocês, que culminaram na depredação do prédio dos três poderes. Depredação do prédio dos três poderes. Todo mundo sabe que aconteceu o crime e o que o crime é de depredação. Nada mais do que isso. Então, a tese de um golpe de Estado, sem armas, sem exército, essa não me convence. Então, a tese é que eles estavam lá pedindo, então eles foram e fizeram aquela depredação e o exército ia se comover com eles, ia sair, largar suas dancinhas funks, né? Parar de pintar meio fio e ia lá socorrer os velhinhos idosos. Né? A proposta, que teve parecer favorável do relator Rodrigo Valadares, que é do União, foi concluída na pauta da próxima reunião do colegiado, terça-feira.
O relatório apresentado prevê perdão a todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional no dia 8 de janeiro de 2023, ao dia da entrada em vigor dessa lei nas condições específicas. A anistia abrange inclusive as pessoas que fizeram doações, forneceram apoio logístico ou publicaram mensagens nas redes sociais em favor da tentativa de golpe, é o que eles escrevem aqui na matéria. Olha, criou-se a maior instabilidade no Brasil pelas ações do judiciário e não por essa depredação que aconteceu. Essa depredação já aconteceu pela esquerda antes e a postura do judiciário brasileiro foi totalmente diferente. O Guilherme Boulos, que é uma figura que hoje está concorrendo à prefeitura aí, já participou de eventos dos quais resultaram em depredação de patrimônio. O que mais teve foi manifestação fora Bolsonaro, fora Temer, mas a esquerda pode, né? Então o negócio é tenso. O deputado Sanderson manifestou e disse que está acontecendo uma sabotagem escancarada, né? Uma parcialidade escancarada contra o deputado Gustavo Gaia. Ele escreveu o seguinte: o Sanderson, um cara assim, para mim hoje, um super sensato, é uma pessoa que assim, já tive com ele várias vezes, gosto muito do deputado Sanderson, escreveu o seguinte: Sanderson diz que a operação da PF contra o Gustavo Gaia escancara a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. É o que diz a matéria aqui da Revista Oeste. O deputado federal Biratã Sanderson saiu em defesa do colega de casa, que é o Gustavo Gaia, do qual foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal na sexta-feira, né? Sanderson sinalizou que o Gaia é o líder da campanha do candidato à prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues, e que a operação, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em antevéspera das eleições, é escancarar parcialidade. A grande crítica que surge aqui sobre as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acerca do momento dessa operação, são gritantes. Então, assim, há 2 dias do pleito eleitoral, todo mundo sabe que é o maior cabo eleitoral do Fred Rodrigues. Se fosse ele o candidato, já teria encerrado. Então, eu tenho essa questão aqui, eu não entendi a estratégia, tá? É uma estratégia do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que o Gaia era mais importante dentro da Câmara dos Deputados do que da Prefeitura de Goiânia e que venceria a Prefeitura de Goiânia mesmo com outro candidato. Há críticas sobre isso, e algumas das críticas é que o Gustavo Gaia, e aí se você for de Goiânia, ou mesmo que você não é de Goiânia, responde: o Gustavo Gaia, na minha visão, ganharia no primeiro turno. E a visão de vocês? Você acha que também ganharia no primeiro turno? E o segundo ponto é mais importante o Gustavo Gaia dentro da Câmara Federal ou dentro, né, da prefeitura de uma grande capital do Centro-Oeste? Goiânia é a capital do agro, pessoal. Então, assim, ó, a potência do agro. E vamos falar também do meu bom e velho sertanejo, né? E do piqui. Tem piqui que é bom demais, soa. Então, tem tudo isso. O que é o ponto de vista? Arriscar manter, né, o Gustavo Gaia lá dentro, apesar que poderia entrar outra pessoa do PL no lugar dele, na Câmara dos Deputados, ou ter a prefeitura para fazer base para o Senado em 2026. É só minha opinião, tá? Eu vejo que o foco total da direita deveria ser a formação de senadores para 2026. E você que é de direita que está assistindo, tem que estar uníssono, né? Para acertar bem quem serão os candidatos no Senado em 2026. Outro ponto que a gente tem que falar é uma ação que aconteceu em relação a Carlos Jordi. A Polícia Federal apreendeu arma, 500 mil em carro com santinhos de Carlos Jordi. A polícia apreendeu 500 mil em carro com santinhos de Carlos Jordi, que é o candidato do Bolsonaro, do PL em Niterói. Jordi alega que é armação. Vamos lá. E para mim, tem cara, tem jeito e tem cheiro de armação das brabas. Inclusive, eu vou colocar o vídeo aqui que o Carlos Jordi postou nas suas redes sociais, onde ele comenta a armação. E uma coisa muito estranha. O próprio Jordi explicou que, olha, para produzir material de campanha durante o período eleitoral, e isso eu contesto, eu atesto, né? Eu confirmo, eu participei de campanhas eleitorais
inclusive de Minas Gerais, eu dei apoio ao Zema. Então, eu já sei muito bem como que funciona essas questões eleitorais. Cara, você não consegue imprimir conteúdo de um dia para o outro. Geralmente, material impresso, você manda para a gráfica, faz a arte, tem a rodagem desse material, até que esse material seja exposto para você liberar numa cidade. Tem mais de 200 mil habitantes para ter segundo turno, como é o caso de Niterói. Então, você imagina que você chega de manhã na gráfica e fala, eu quero 100 mil, 200 mil panfletos desse aqui, do dia para a noite, equipe preparada para distribuir, e aí, do dia para a noite, tá pronto? Não tá. Mas eles já tinham um material com fato, né? Com o caso narrado antes de tudo. Olha o que o Jordi falou. Pessoal, ontem vocês viram aquele veículo que foi apreendido em Icaraí com 500 mil reais em dinheiro vivo. E viram também que a Polícia Federal, 5 horas depois, encontrou 13 santinhos da minha campanha no veículo e decretou sigilo do processo. E viram também que hoje eu identifiquei quem é a pessoa por trás do saque do dinheiro. Nós encontramos, investigamos. E é uma pessoa ligada a Rodrigo Neves. Uma pessoa que inclusive é empresário que tinha negócios com a Prefeitura de Niterói quando o Rodrigo Neves era o prefeito da cidade. Mas olha agora que interessante o folheto que nós vimos hoje, encontramos hoje, que o Rodrigo Neves preparou da campanha dele. Olha isso, pessoal, 500 mil reais em dinheiro vivo da campanha de Jordi apreendidos pela Polícia Federal. E falam um monte de baboseira, um monte de mentira, que típico deles, né? Típico dessa campanha suja de Rodrigo Neves. Agora, querem entender o detalhe mais intrigante de tudo isso? Quem trabalha em campanha eleitoral sabe que é impossível você imprimir um material de um dia para o outro tão rápido. E nas 6 horas da tarde de ontem é que ficaram sabendo que esses santinhos tinham sido encontrados no carro. Como é que eles fizeram um material gráfico tão rápido? Gente, nós estamos lidando com bandidos, pessoas desesperadas e que estão fazendo de tudo para não perder. Pessoal, vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouco mais aqui. O que é a minha orientação jurídica, né? Tem o CNPJ da gráfica que fez. Corre e pede a quebra de sigilo para ver quem pediu, né, o material e quando foi a ordem ou o pagamento. O pagamento pode ter ocorrido antes, né, da produção do material. Então é uma hipótese, né, aqui é uma orientação jurídica, né? Então pede a quebra, né? Pode ter sido produzido esse material antes mesmo do fato de ter sido levado a cabo, ou, né, a nota, a ordem da gráfica estava lá, ou o pagamento pode ter sido realizado antes. Então, aí, prova já uma situação bem esdrúxula. Outra questão. A gente tem algumas coincidências aqui. Estão indo para cima do Gustavo Gaia. As acusações contra o Gustavo Gaia são pesadíssimas, pesadíssimas. E eu, sinceramente, não vislumbro de forma alguma o que estão falando com o Gustavo Gaia. Aos poucos, né, estão refutando. As matérias dizem que o Gustavo Gaia utilizou o dinheiro para fomentar atos do 8 de janeiro, dinheiro público. 8 de janeiro, Gustavo Gaia era um deputado eleito, mas não empossado. Então não tem como, né? Então, alguma coisa aí, a narrativa aí não bate. Outra questão, estão falando da questão de que o Gustavo Gaia poderia ter utilizado o pessoal nas suas empresas. E aí ele deu a explicação, olha, minha empresa é uma empresa de aula online, não fica aqui dentro, funcionários não atuam nela. Mas assim, o timing, o momento que aconteceu é muito estranho. Teve o áudio por inteligência artificial que soltaram contra o André Fernandes. Lembra disso? Vocês já esqueceram disso? Soltaram um áudio por IA, né, uma deepfake, um áudio contra o André Fernandes. E o TSE, é claro que se um candidato soltar um áudio, um deepfake, com inteligência artificial contra o outro, terá cassação. Mas a forma que a gente vem observando, né, a atuação do judiciário não é com a mesma preocupação. Vamos lá de notícia internacional um pouquinho, pessoal, para a gente ir encerrando. Hackers chineses teriam invadido o celular de Trump e Vance, diz jornal. Meu irmão, o bicho tá pegando, não é brincadeira não. Hackers chineses que invadiram os sistemas da Verizon teriam alvos os telefones de Trump e seu vice, o DJ Vance,
segundo informações do New York Times. Investigadores estão tentando determinar se alguma comunicação relevante foi capturada no ataque. A equipe de Trump foi notificada recentemente sobre a invasão, que afetou números de telefones de várias pessoas ligadas à campanha e ao governo. Não é a primeira vez que a campanha de Trump é alvo de ataques. Anteriormente, membros da Guarda Revolucionária do Irã também foram acusados de tentativa de interferir nas eleições dos Estados Unidos. Olha só que maluquice isso aqui. Nós estamos diante de uma situação onde o governo, grupos do Irã tentaram interferir em sites governamentais. Tentaram fazer ataques hacker em sites governamentais e aí contra o Donald Trump. Agora, chineses estão tentando hackear, invadir e trazer dados para o apoio da esquerda contra Donald Trump. Agora, a grande questão é, será que tem inteligência de outros países envolvidos também nessas armações, nessas sabotagens que fazem contra a direita aqui no Brasil? Ou será que eles estão só preocupados lá com os Estados Unidos, né? Fica a dica, né? A gente tem que abrir o olho sobre isso. O Brasil não é para amadores, não é de brincadeira, não. Vamos lá, pessoal. A matéria da Revista Oeste mostra um pouquinho mais do amor da esquerda, né? Então, a esquerda, ela acusa do que eles são, né? Sabe aquele acuse-os do que você é? É bem assim. Uma cena foi flagrada e um suplente de vereador do PP, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fez uma acusação grave, né, de injúria racial, né? Algumas pessoas acham que é tudo racismo. Não, injúria racial é quanto à pessoa. O racismo, ele atinge grupos, tá? Atinge grupos. Já a injúria racial, ela é destinada à pessoa. Quando você fala da pessoa, né? Então você ofende essa pessoa ou profere palavras contra a pessoa em virtude da cor da pele, isso é injúria racial. Quando você fala para o grupo todo, ou seja, para a raça, né, você está cometendo ali o racismo. Essa é uma diferença. E aí, a Revista Oeste trouxe esse vídeo aqui para a gente. Eu vou colocar ele sem áudio, né? Porque basta você observar. Não tem áudio mesmo, mas basta você observar que a boca da pessoa é mexendo, você vai ver o que ela está falando, né? Olha só. Olha a cor da sua pele. Tá vendo? Bate no rosto, esfrega a mão. Você viu isso aqui acontecendo, né? Mas para eles podem. O suplente vereador do Partido Progressista em Santa Maria, Josias de Oliveira Martins, registrou um boletim de ocorrência contra uma militante do Partido dos Trabalhadores por injúria racial. De acordo com o político, a infração ocorreu durante um ato eleitoral no último fim de semana, né? É tenso, né? Martins revelou o caso em uma publicação no Instagram na terça-feira. Na postagem, ele afirmou que não seria a primeira vez que sofreria um ataque durante a campanha. Todos vindo da esquerda, tá? O vídeo, compartilhado por Martins, mostra uma filmagem que ele mesmo fez enquanto uma carreata do candidato a prefeito Rodrigo Décimo passava em frente ao comitê do concorrente Valdeci de Oliveira, candidato do PT. Ambos disputam o segundo turno da eleição em Santa Maria. Então, lá em Santa Maria, PSD contra PT, né? E aí, esse crime aí que foi exposto, né, foi filmado, né? Como assim? É difícil você ter pontos de defesa aqui em relação a essa menina aí, militante, né? E sabe, o que me incomoda? As pessoas, os políticos em si, pessoas como Lula, como a galera do PT, entram na mente das pessoas de uma maneira tão insana que essas pessoas, acreditam que tudo é permitido. Tudo eles podem. Tudo é pela causa. Tudo é pela guerra de classes entre o proletariado contra o burguês maldito, né? Eles têm ódio quando um homem negro, uma mulher negra
com inteligência grande, consegue vencer na vida, isso causa ódio a eles. E aí você tem sabe, assim, a dicotomia, ou seja, como que eu posso dizer? A falta de noção dessa turma simplesmente observar uma mulher branca, jovem, criticando um homem negro. Por quê? Está buscando vencer na vida. Então, a mentalidade esquerdista que existe é que você, dentro dos estereótipos da cor da sua pele, da sua orientação sexual, da sua classe financeira, tem que se manter naquela situação estereotipada, porque senão a luta de classes da esquerda perde o sentido. Graças a Deus, já está perdendo o sentido. Bom, pessoal, obrigado por ter acompanhado. Eu quero pedir desculpas para vocês. Ontem nós perdemos 2 vídeos, o áudio deu problema e eu postei o vídeo com problema. Ontem deu ruim, tá? Então eu quero pedir desculpa para vocês sobre a questão do áudio ontem. Mas hoje, pelo que eu estou percebendo aqui, tá tudo ok, tá? Muito obrigado por ter ficado até o final do editorial. Se você puder deixar o comentário aqui, fique até o final. Te agradeço. Agradeço muito, muito mesmo. E também, lembrando a você, últimos dias, tá? Só mais alguns dias e aí encerra-se o livro Revolução contra o Sistema, e é lógico que a gente vai trazer uma boa obra para você depois também, ok? Vejo vocês no próximo editorial. Muito obrigado pela confiança. Põe água no feijão, que mesmo no sabadão eu tô de volta para falar de política, tá bom? Abraço.